Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine Nobre e hoje eu vou meditar com você no livro de Lucas, capítulo 4, uma passagem que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. E eu queria fazer uma breve introdução falando a respeito do quão importante é nós termos a nossa identidade em Deus muito clara, né? Saber quem nós somos em Deus e também a importância, né? Queria ressaltar a importância do entendimento da palavra, de nós mergulharmos nas escrituras e termos conhecimento. E por que eu tô falando isso, né? Porque Jesus, após 40 dias em jejum no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E a primeira tentação, ela foi justamente afrontando a identidade de Jesus, né? Colocando uma dúvida se ele realmente era o Filho de Deus. Então imagina você que após 40 dias em jejum absoluto no deserto, o diabo apareceu para Jesus e falou, né? Se você é o Filho de Deus, então a primeira dúvida, né? Se você é o Filho de Deus, então fica aqui uma provocação a respeito da identidade de Jesus. Mande que esta pedra vire pão. Então aqui abrindo um parênteses, né? Jesus, ele fez muitos milagres e ele multiplicou, né, 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Isso ele fez 2 vezes. Aconteceu também a ocasião de Jesus transformar água em vinho. Jesus curou cegos, muitas pessoas doentes tocavam em Jesus e automaticamente elas foram curadas. Então, esse pedido que foi feito, né, de transformar pedra em pão, não seria difícil para Jesus, né? Ele com certeza conseguiria fazer este milagre, mas ele não fez. Por quê? Pelo propósito, né? O que tinha por trás? Tinha uma provocação do inimigo a respeito da identidade de Jesus. Ele queria que ele fizesse aquela transformação de pedra em pão para provar que ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus, ele tinha muito clara a identidade dele em Deus e ele tinha claro que ele não tinha que ceder a um pedido do inimigo. Então, Jesus respondeu dentro da palavra, né? As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Então, Jesus, muito sábio, né? Sabedoria divina, em vários momentos, quando alguém pedia alguma coisa para ele ou fazia alguma pergunta, ele deu o seu parecer, ele deu a sua opinião, respostas sábias, né? Em vários capítulos a gente analisa as respostas que Jesus dava, mas nessa ocasião ele foi muito específico. Ele respondeu dentro das escrituras. Então aqui fica de ensinamento para nós, né? O Pai poderia ter poupado Jesus dessa tentação? Obviamente que sim, mas ele permitiu para servir de exemplo para mim e para você, porque Jesus, ele se fez carne e ele passou pelas mesmas tentações, situações que nós passamos durante a nossa vida. Então, aqui é um ensinamento de Jesus para nós, quando nós estivermos em uma situação de sermos tentados pelo inimigo, nós vamos vencer dentro das escrituras, né? Analisando a situação e respondendo dentro daquilo que as escrituras falam, que as escrituras afirmam, né? E o Espírito Santo vai nos ajudar a dar a resposta necessária dentro das escrituras. E por que eu falei, né, que foi o Espírito Santo que permitiu? Porque diz aqui no versículo 1, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então foi o próprio Espírito que permitiu que Jesus estivesse ali no deserto e que ele fosse tentado pelo diabo. E é o que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes o Espírito Santo, ele nos leva ao deserto para nós sermos tentados também. E por que ele faz isso? Apenas para nos expor, para ver até onde a gente aguenta? Não, não é por isso. É porque quando tá tudo certo, tudo muito bem resolvido na nossa vida, a gente entende como
uau, bênção de Deus, né? Tô sendo abençoado, tô sendo próspero em todos os meus caminhos. Então fica fácil glorificar, fica fácil a gente ter uma vida de comunhão com Deus, mas enquanto a gente está no deserto e ainda sendo tentado, nesses momentos a gente fala justamente aquilo que existe no nosso coração, aquilo que a boca fala do que o coração está cheio. E aqui Jesus mostrou do que ele estava cheio. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio das Escrituras. E foi isso que ele derramou no momento em que ele foi tentado, no momento em que ele estava no deserto. Então, a gente mostra, né, o que verdadeiramente existe dentro da gente nessas situações. E o Espírito Santo, ele permite. Ele já sabe, mas é para que a gente mesmo veja, né, o que existe dentro de nós quando nós estamos em situações assim. E aí o inimigo não desistiu, né? Ele tentou Jesus mais uma vez e ele mostrou num instante todos os reinos do mundo. E ele disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Então aqui, né, a gente vê a tentação de dar todos os reinos do mundo justamente para um rei. Porque Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele era o Filho de Deus. Então é muito mais do que merecido que todos os reinos da terra sejam dados a Jesus. Mas esses reinos, eles já serão dados por Deus, mas não era naquele momento, né? Porque naquele momento, quem estava oferecendo isso era o diabo. E aqui fica também uma lição para mim e para você, né? Quando coisas boas surgirem na nossa vida, ofertas maravilhosas, quem que está por trás, né, daquilo que está sendo oferecido? E qual que é o preço que vai ser pago? Porque naquele momento todos os reinos era merecido a Jesus? Com certeza, ele era o Rei dos Reis, então ele mudou a estratégia dele, né? O inimigo mudou a estratégia. Então, ok, ele reconhece que ele é o Filho de Deus, e o que o Filho de Deus merece? Ele merece todos os reinos, ele merece governar. Então, como ele viu que pela a dúvida da identidade não colou, digamos assim, ele mudou a tática. Ele foi um pouquinho mais fundo. Então, eu te dou todos os reinos. Já que você é o Filho de Deus, você merece todos os reinos, e eu te dou. Mas qual era o preço? Era que Jesus ficasse de joelhos e o adorasse. E mais uma vez, Jesus respondeu dentro da palavra. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, mais uma vez, Jesus respondeu dentro da palavra e tendo muito claro qual era o propósito dele, quem é o único digno de todo louvor, de toda adoração, e não importa qual que é o presente que vem em troca desse louvor e dessa adoração, né? Jesus, ele tinha muito claro quem que é, né, o único a qual nós devemos nos prostrar e adorar, não importa qual que é o benefício que estão oferecendo. Então, aqui novamente, né, Jesus, ele nos deixa de exemplo, né, que não importa qualquer circunstância, não importa o que nós vamos ganhar em troca, nossa adoração, nosso louvor, ele é inegociável. O único que é digno de toda honra e de toda glória é somente o Senhor nosso Deus, e nós devemos servir somente a Ele. Porque os reinos deste mundo, né, ainda que a gente conquiste o mundo inteiro, nada disso adianta se nós perdemos a nossa alma, né? O que acontece depois que tudo isso acabar? Tem um destino, né? A gente tem 2 destinos, então não tem muito o que pensar a respeito de ou a gente vai estar com Deus ou a gente não vai estar com Deus, ou a gente vai passar a eternidade com Ele ou não. Então não existe não existe nenhuma, aliás, né? Não existe nenhuma negociação a esse respeito. Então nós temos que ser fiéis até o final. E Jesus, ele mostrou aqui, né? Mais uma vez ele rebateu dentro da palavra, mas novamente o inimigo veio com a última tentação ali, né? E ele quis ferir a integridade de Jesus, né? Então ele
colocou novamente: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. E aí ele mudou, mas ajustou a tática de tentação. Jesus, por 2 vezes, utilizou a palavra, ele começou a utilizar a palavra também. E é aqui, né, que lá no começo eu tinha falado a importância de nós estudarmos as escrituras. Mas o inimigo, ele também sabe as escrituras. Então é por isso que eu falei, né, lá no início, que a importância de nós termos a palavra como um todo, porque um trechinho, uma partezinha ali, sendo explicada de uma determinada maneira, ela pode mudar todo o sentido que está por trás do texto, né? Então, a gente não pode pegar uma parte isolada das escrituras, distorcer aquilo como se fosse verdade, e foi isso exatamente, né, o que o inimigo fez. Ele pegou um trechinho da palavra e falou: olha, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então ele utilizou a palavra dessa vez para tentar Jesus. Mas Jesus, ele não tinha conhecimento apenas desse trecho, né? Ele tinha conhecimento de toda a escritura, e ele respondeu novamente dentro da palavra: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então aqui fica de lição, né, para nós termos o entendimento completo da palavra, buscarmos o conhecimento, porque o inimigo, ele é astuto, né? Ele pode utilizar apenas um trechinho ali para distorcer e tentar fazer com que a gente caia em tentação, né? E ceda aquilo que ele quer. Mas se nós tivermos o conhecimento completo da palavra, nós vamos ter essa mesma atitude aqui de Jesus, né? Tudo bem, as escrituras falam realmente que o Senhor vai me guardar, mas também fala que nós não podemos colocar o Senhor à prova. Então aqui ele, no versículo 13, né? Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo, ou seja, depois ele voltou, mas naquele momento não tinha mais o que ele falar, porque Jesus todas as vezes rebateu dentro da escritura. E aqui, né, a gente também vê a partir do versículo 14 uma situação muito interessante que também reforça essa questão de nós termos clara a nossa identidade, o nosso propósito em Deus. Porque no versículo 15 fala, né, que Jesus, ele ensinava nas sinagogas e ele era elogiado por todos. E o texto vai discorrendo, né, e Jesus, ele foi para a cidade de Nazaré, onde ele havia crescido, e ele entrou ali na sinagoga e leu um texto, né, de Isaías, que fala, né, que o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E aí Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. E todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, o que acontecia, né? Jesus, ele ensinava com autoridade e ele estava sendo muito elogiado. Onde ele passava, as pessoas ficavam maravilhadas com a sua sabedoria, com a sua autoridade. E não foi diferente na sua cidade, né, onde ele chegou ali e leu aquele texto, e na sequência ele falou, né, que aquele trecho ao qual ele leu estava se cumprindo ali naquele momento. Então novamente ele utilizou de autoridade, mas o que aconteceu, né? Versículo 22, todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então, justamente por ele ser filho de José, né, um homem simples, eles ficavam admirados, porque de onde que vinha tanta sabedoria, de onde que vinha tanto poder, tanta autoridade. Então, Jesus começou a chamar a atenção por onde ele passava, né? Eram olhares de admiração, muitas vezes muitos elogios. E aí, na sequência, né, nessa mesma circunstância aqui, Jesus, após ler esse texto, ele falou, né,
Sem dúvida vocês vão dizer para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos que tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E aí Jesus falou a verdade ali para eles, né? Que nenhum profeta é reconhecido na sua própria terra, né? E Jesus começou a falar algumas verdades ali para eles, falando a respeito de que no tempo de Elias, nenhuma das viúvas que viviam em Israel receberam, né, o milagre ali, somente a viúva de Sarepta. E a mesma coisa na época do profeta Eliseu. Tinham muitos leprosos, mas ali onde Eliseu vivia, nenhum foi curado. O único que foi curado foi o sírio, que foi Naamã. Então Jesus estava dizendo ali, né, a verdade para eles, que por mais que eles elogiassem, eles tivessem admiração por Jesus, mas ele sabia que nenhum profeta era reconhecido, que eles não iam aceitar Jesus por completo. E neste momento as coisas mudaram. Então aquelas mesmas pessoas que estavam elogiando, que estavam derramando, né, como diz o ditado, rasgando seda ali para Jesus e admirados com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, elas mudaram na mesma hora de opinião, porque o que elas ouviram, elas não gostaram, né? Elas estavam gostando enquanto estava sendo enquanto estava beneficiando a elas, enquanto elas estavam achando interessante. A partir do momento que Jesus falou a verdade, que Jesus afrontou ali, né, trouxe uma reflexão dura para eles, eles já mudaram completamente de opinião. Então, no versículo 29, então se levantaram, arrastaram Jesus para fora. Olha isso, as mesmas pessoas que estavam há poucos versículos, né, acima ali, estavam elogiando e admirando ele. Essas mesmas pessoas se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Então eu quero refletir com você, né? Quantas e quantas vezes nós não somos guiados por elogios e por opiniões, né? E olha o perigo disso, porque as mesmas pessoas que estavam aplaudindo Jesus, que estavam admirando, elogiando, pouco tempo depois elas ouviram uma coisa que elas não gostaram, que elas discordaram, e aí elas já mudaram completamente o julgamento delas e elas já queriam matar Jesus, já expulsaram ele da cidade, já levaram ele para um monte e queriam jogar Jesus dali abaixo. Então aqui eu vejo, né, o problema da gente se firmar em cima das opiniões das pessoas. O perigo que é a gente ser construído em cima de elogios, em cima de opinião. Por quê? Porque a opinião das pessoas, elas mudam. Pode ser que hoje, aqui neste canal, você está ouvindo essa reflexão tá te trazendo, né, tá abençoando a sua vida, tá sendo bacana, mas pode ser que amanhã você pode mudar a sua opinião a respeito de quem está aqui trazendo a reflexão, né? Pode ser que eu cometa algum erro, não foi o caso de Jesus, mas pode ser que amanhã eu venha falar alguma coisa que você discorde e o seu julgamento já vai mudar, e a mesma coisa ao seu respeito. Pode ser que você faça 10.000 coisas boas que todo mundo ao seu redor vai elogiar, mas pode ser que você fale alguma coisa, ainda que seja verdade, mas que não agradando os ouvidos de quem está ao redor, vai trazer um julgamento. As pessoas vão querer, né, principalmente nessa época que a gente tem vivido de cancelamento digital, alguma pessoa fica marcada e sai todo mundo massacrando ali com palavras e com julgamentos aquela pessoa. Então eu vejo aqui o risco, o perigo de nós sermos pessoas construídas em cima de opiniões, em cima de sentenças humanas, porque as pessoas elas mudam de ideia muito rápido. Então uma mesma pessoa que hoje é aplaudida, que hoje é elogiada, amanhã ela pode ser linchada, digamos, né, tanto literalmente quanto socialmente falando, simplesmente
por uma atitude, por um deslize ou por impor, por colocar, expor a sua opinião em determinado assunto, que as pessoas discordem, e hoje a gente vê, né, que isso acontece muito. Então, pessoas que se posicionam e de repente o seu posicionamento não é aceito, acontece exatamente isso que aconteceu com Jesus. Então, ele estava sendo elogiado, ele estava sendo aplaudido, ele estava sendo aprovado, e de repente ele falou uma coisa que ninguém gostou ali de ouvir, porque foi algo que foi um alerta para eles, foi uma afronta, né? Foi uma palavra ali de correção, de reflexão, de alinhamento, e elas não gostaram, e elas queriam matar Jesus, queriam jogar ele de penhasco abaixo. Mas sabe qual que foi a resposta de Jesus a isso? Porque né, no dia que a gente não tá muito legal, a gente recebe um elogio, a gente se anima, e às vezes a gente recebe uma crítica, a gente se desanima, a gente já não quer mais fazer as coisas, a gente já se emburra, a gente já quer sair do propósito, já quer largar tudo. Mas olha aqui qual que foi a atitude de Jesus. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. E aí na sequência, Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ensinava o povo nos sábados. E eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Então Jesus parou? Não, Jesus não parou. Jesus foi chorar porque as pessoas estavam o rejeitando, porque elas estavam julgando ele, porque elas tiveram uma atitude ali de praticamente querer matar ele, né? Por causa do seu posicionamento. Não, Jesus ele continuou fazendo o que ele veio fazer. E aqui fica, né, uma reflexão para mim e para você. Será que a gente para no caminho com a primeira pedrada que a gente leva? Eu sei que é difícil, né? É claro que quando a gente recebe um reconhecimento, um elogio, isso traz um acalento para nossa alma, e isso muitas vezes, né, reforça a nossa segurança, mas aqui fica um alerta, né? Toma cuidado com os elogios, né? Muitos podem ser genuínos, mas a multidão ela é falha. Ouvir muito a opinião das pessoas, né, e se pautar nisso é muito perigoso. Porque as pessoas elas mudam de opinião, e a mesma pessoa que hoje te aplaude, amanhã ela pode estar apontando o dedo para você, né, e te julgando e te cancelando. Mas Jesus ele não se importou, porque ele não era construído em opiniões. Ele sabia que o ministério dele não era pautado em opiniões. Ele se baseava naquilo que o Pai pedia para ele, ele fazia tudo o que o Pai pedia. Então, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, é isso que nós temos que fazer, né? Jesus, ele foi para Cafarnaum, então ele continuou pregando, ensinando o povo nos sábados, e novamente as pessoas, né, voltaram a se admirar ali com as suas palavras. E interessante, né, que aqui no versículo 32 diz, pois Jesus falava com autoridade. Então, ele continuou falando com a mesma autoridade, ele não saiu do seu propósito. E para finalizar, né, essa reflexão, no final aqui, né, a partir do versículo 42, Jesus, ele sempre recarregava, né, a sua energia ali num lugar deserto. Ele sempre procurava estar em um lugar deserto com o Pai, né? Ficar sozinho, sair um pouco da multidão. Então, o que eu vejo também o ensinamento, né, a respeito de vez em quando a gente sair um pouco da multidão e a gente ficar a sós com Deus, o quanto isso é importante. Mas a multidão começou a procurá-lo. Quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Por quê? Porque onde Jesus passava, muitas curas aconteciam, muitos sinais eram realizados, pessoas eram libertas, então a multidão não queria deixar ele embora. E aqui Jesus disse, né, no 43, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Então, mais uma vez, né, Jesus ele era direcionado por aquilo que Deus o havia enviado para fazer. E aqui, né, mais uma vez a multidão
queria muito, não queria nem deixar Jesus sair, né? Eles queriam reter Jesus ali, porque Jesus estava curando, libertando, fazendo tantas coisas maravilhosas, e a multidão não queria que ele fosse para outras cidades, queria deixar ele ali. Mas aqui eu entendo com Jesus, né, a importância de saber qual é o momento certo de se retirar. E Jesus, ele sabia o momento certo, tanto de se retirar da multidão, quanto de mudar, né? Porque aqui, como ele estava sendo amado, estava sendo, né, aclamado por essa multidão, eles não queriam deixar Jesus sair. Na nossa vida acontece isso, né? Muitas vezes quando a gente está sendo muito aceito, muito elogiado, muito aprovado num determinado lugar, a nossa tendência é querer ficar ali, né? Por quê? Porque tá dando certo, porque tá tudo caminhando bem, não tem por que mudar, né? Tem até um ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. É assim que a gente entende as coisas, né? Mas aqui, Jesus, ele tinha muito claro qual era o momento que ele precisava se retirar e ir para outros lugares, né? Então, que o Senhor possa nos dar também esse discernimento, né? De saber qual que é o momento de ficar, mas também qual que é o momento que a gente precisa partir para uma nova situação e começar uma nova história, né? E dar sequência naquilo que o Pai nos confiou, ainda que a gente tenha que começar de novo, né? Porque cada cidade que Jesus chegava, começava meio que do zero ali, né? Ele começava a ensinar, e aí ele começava a ficar conhecido, as pessoas iam vendo os milagres que ele ia fazendo, e o reino de Deus era anunciado. Então tinha lugares que ele era, né, aplaudido, era elogiado, mas tinham situações também de rejeição, e Jesus passou por tudo isso, que nós passamos também, né? Tem lugares que nós somos bem recebidos, tem dias que nós somos elogiados, tem dias que nós somos apedrejados, e assim vai, mas o importante é a gente ter estar sempre ouvindo a voz de Deus, pedir discernimento para que a gente não saia do nosso propósito, né? Que a gente não seja construído em cima da opinião das pessoas, mas sim daquilo que Deus pensa a nosso respeito, e também termos a nossa identidade muito clara, muito firme em Deus, e buscar sempre conhecer as Escrituras, né? Para que ninguém nos engane, para que a gente não venha cair em tentação. E aqui eu quero finalizar com o 44, né? E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país, ou seja, ele continuava fazendo aquilo que o Pai confiou a ele. Então, quero deixar essa mensagem para você, que eu e você, a gente, né, se isole um pouco da multidão e entenda, né? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Pai confiou a nós? Será que a gente está pautando a nossa vida em cima daquilo que os outros têm dito ou aquilo que Deus tem dito ao nosso respeito? Então, quero finalizar essa reflexão deixando essa mensagem para você, que você possa ter um dia abençoado e que você possa estar sempre em comunhão com Deus para entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Um grande beijo e até a próxima.